Mas fala pra gente o seguinte, né? Um lance que eu tenho uma curiosidade mesmo, assim, e acho que eu nunca tive a oportunidade de conversar com você sobre isso. Como que foi teu lance de ir pra Singularity, cara? Que Singularity é uma academia de inovação Na NASA. da NASA, cara. Dentro da NASA. E você foi antes do Murilo Gun, não foi? Não, eu fui depois. Depois dele? Na verdade, o Murilo, que é teu parceiro também, amigo de vocês pra caramba, o Murilo me inspirou 2 vezes na vida, né? A primeira, eu comecei a fazer site, e-commerce, porque eu vi a entrevista, a famosa entrevista do Murilo no Jô Soares. Você tava falando, eu tava lembrando de você, cara. Não, Naquela época, aquele moleque já era antenado pra caramba no meio digital, quando não era difícil ter internet em empresa, imagina em casa, Sem dúvida. E aí eu assistia no dia. No outro dia eu comecei a aprender HTML, que era a tecnologia para fazer isso. E comecei a aprender. Eu conversava com o Murilo no ICQ. A gente trocava mensagem no ICQ. Aí já falei, já conversei com eles algumas vezes, a gente troca mensagem hoje ainda também. Mas essa foi a primeira vez. A segunda vez, teve outras pessoas que eu não chegava, tinha coisa que não chegava. Ó, o que é Singularity? Eu estava na propaganda na época, quando eu fui conhecer Singularity. E aí tem um processo mais seletivo que eles escolhem realmente pessoas... Então ele foi inspiração pra você. Que eu também ouvi falar da Singularity pela primeira vez por ele. Sim. Onde que você ouviu falar pela primeira vez da Singularity? Por ele, por mais um conhecido nosso, que é o Thiago Matos, que é um cara fantástico também, que foi até antes do Murilo, ele foi antes do Murilo. E aí, assim, as pessoas que tinham acesso à informação aplicavam lá, era uma seleção, porque eles tinham alguns processos de tipo assim, olha, você tem que vir para cá para desenvolver uma ideia que vai impactar 1 bilhão de pessoas. A Singularity é 1 bilhão? 1 bilhão de pessoas. Eu pensei que era 1 milhão. Porque assim, 1 milhão, por recurso, por mídia você consegue, mas ali ele fala assim, como é que você consegue 1 bilhão por tecnologia? A gente pode chegar a 1 bilhão aqui porque o YouTube consegue distribuir para 1 bilhão. Então, lá a ideia era assim, ó, traz uma ideia. Aí, no meu caso, não foi bem o processo que o Murilo e o Thiago passaram. Eu fui já num processo mais de empresa, desenvolvimento, até porque a minha pegada também era essa, né? E aí eu voltei algumas vezes. A gente chegou a fazer um processo, Rossini, que era, eles convidaram 50 especialistas no mundo em aprendizagem para ficar lá 3 dias e desenhar um livro em formato histórias e quadrinhos. Olha só. Um livro em história, em quadrinhos, como é que vai ser educação em 2039. Acho que era isso. Foi em 2018 que eu fui. Ou 2019. Como ia ser educação, era uma história em quadrinhos falando do futuro do mundo. Chamado 50 pessoas do mundo inteiro. Tinha gente da África, tinha gente da Europa. E esse material, até hoje, é usado por alguns governos no mundo para inspirar. Um projeto que a gente fez, e aí eu vou só contar rapidinho esse projeto, era para ter um papagaio, o nome era papagaio, era um dispositivo que a criança ia levar no lado aqui do ombro e que ia trazer as informações das gerações anteriores. Tipo, sabe sabedoria de mãe, sabedoria de vó? Coisa que tua avó fala, ó, manga com leite e tal. Mas, tipo, ia curando, a inteligência artificial, a gente desenhou isso que em 2039 a gente vai ter. Eu não sei se vai ter, mas a gente tem a Alexa. Tem várias escolas em Israel que aprendem usando a Alexa, aprendem esse idioma. Você bota a criança lá de 4 anos, começa a conversar com a Alexa e aprender inglês. Então, esse foi uma das vezes que eu voltei lá na NASA. Já existia a Alexa quando vocês desenharam esse papagaio? Já existia, né, que a Alexa tem tempo, mas, tipo, é uma evolução da Alexa. Sim. Assim, você olha a Alexa hoje, você fala, para que serve? Para pedir para ligar a luz, para pedir para tocar música. A gente não sabe, você sabe, eu não sei, eu não uso minha Alexa hoje. Hoje em dia é muito mais fácil você ir para um país que você não fala a língua, né? E você bota no Google Tradutor e resolve tudo. Na mesma hora você chega e eu quero perguntar isso a um vendedor aqui de uma loja, você pergunta aqui. Você bota a câmera, ele traduz, tem um dispositivo que tá a câmera. Eu usei Israel. Israel ele tinha lá tudo esqueci agora, não é hebraico. É o hebraico, mas tem o aramaico? Aramaico. Tinha lá o aramaico, você colocava, aparecia tudo. Cara, que loucura, em aramaico. Em aramaico. E, tipo, é esse processo da inteligência artificial que às vezes a gente não percebe, mas... Mas o que é Singularity? Dá uma clareada. Tá, vamos lá. Singularity é um grupo de pensadores, né? Principalmente um cara chamado Peter Diamandis. E ele juntou... hoje a gente tem teclado de música por causa de um cara chamado Ray Kurzweil. Até existe uma marca de teclado chamado Kurzweil e tal. Ele foi inventor do sintetizador, música no computador. Eu lembro, sintetizador, foi o primeiro, era sintetizador. E esse cara é um cara cheio de patentes. Ele fez, Rossini, só para você ter uma ideia,
ele fez várias previsões até 2050. Existe um livro dele que chama Singularity is Near, Singularidade está próxima. Esse livro dele fala que a mente humana vai se fundir com a tecnologia, a inteligência artificial, até 2050. Aí, esses dois caras, o Peter Diamandis era um cara que tinha desafios, ele lançava desafios assim, como é que você vai resolver o problema do transporte, o problema da saúde, ele lançava desafios e dava 1 milhão, era tipo um prêmio Nobel, mas era um outro tipo de prêmio. Esses dois caras se juntaram e falaram assim, vamos criar um centro para pensar tecnologia, e aí criaram isso, falaram assim, onde é que a gente vai fazer isso? Dentro da NASA. Aí falaram com a NASA. E quem vai pagar isso? Vamos chamar o Google. Aí chamou o Google, chamou outras grandes empresas. Então, por isso que a gente fala que a Singularity é a universidade do Google com a NASA. Então, você fala assim, uma coisa grande vai sair daí. E ali eles eles convidavam jovens ou pessoas do mundo inteiro, não tinha muita coisa da idade. Era convite antigamente, então. Nas primeiras turmas tinham convite. Aí depois começou, o Murilo se aplicou, o Thiago se aplicou e tudo mais. E aí eles começaram a fazer um lado corporativo também, porque atrai executivos do mundo inteiro que querem saber a respeito da Singularity, a respeito de tecnologia, querem entender isso. E aí esse processo da Singularity que tornou hoje uma das principais fontes de informação sobre inovação no mundo. Então, e é uma imersão de quanto tempo? Tem um processo que é imersão de 3 meses. Eu fiz uma imersão mais curta, eu tive lá recorrentemente algumas vezes. Porque aí eu tive o orgulho, a honra de ser convidado a ser aceito como embaixador para a região aqui do Espírito Santo. Existem outros embaixadores, que o objetivo deles é falar de como mudar a vida de 1 bilhão de pessoas. E aí eu tive a oportunidade de vir algumas vezes, mas esse processo de incubação que o Murilo, que o Thiago fez, é de 3 meses. E aí você fica lá 3 meses tendo aula com gente incrível, com gente com pensamento. Não só aula, né, cara? Porque você convive com os colegas também, porque você está rodeado de gênio. Sabe, é só gênio, só gente interessante. E o conceito que o Murilo apresentou, uma vez eu ouvi ele falando, que eles não queriam gênios da tecnologia apenas lá dentro. Eles querem de outras tecnologias que não as digitais. Por exemplo, o Murilo foi muito por conta da tecnologia do humor. Dele ser um cara que articula bem, que consegue ter esse olhar diferenciado. Então, você fala, cara, se tiver um cara com esse tempero aqui dentro, a gente vai conseguir fazer uma coisa legal. Então, você é rodeado de pessoas interessantes também, né? E vou dizer até que mais do que tecnologia, porque tecnologia eles já tem os caras que vão falar. Tipo, tem um cara que dá aula lá que é o inventor do laboratório maluco do Google. Fazendo umas fotos dele aqui. Pra fazer a capa. O inventor lá do laboratório chamado X do Google. Esse cara, lá na Califórnia, é muito acessível, esses caras. Então, tecnologia é o que eles menos procuram. Eles procuram, pessoas com projetos para mudar o mundo. Projetos, pessoas para fazer a diferença. Até olhei para a Fabiane aqui agora, porque eu lembro sempre da Marina. Mas pessoas que podem impactar o mundo com suas ideias, entendeu? Pega a ideia, junta com tecnologia e o que vai sair daí. E é um projeto fantástico. E é uma grana que você investe para estar lá, né, cara? Acaba que assim, na época foi muito assim, eu acredito muito que isso vai para mim, né? E eu nem fui no de 3 meses. Porque até o Murilo fez um processo, ele conseguiu patrocinador. Conseguiu um patrocinador bom, aquele que hospeda site, né? Esqueci o nome do... Que a gente não precisa falar aqui porque ele não está pagando o merchandising aqui, né?